Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Deus possui uma gama de atributos chamados atributos incomunicáveis. As descobertas humanas foram se desenvolvendo a passos lentos até o século XVII. A partir do século XVIII até os tempos atuais, o homem começa a descobrir coisas com uma velocidade assustadora. Mas o que estaria por trás dessas possibilidades? Porque o conhecimento sofre um avanço maior a partir do século XVIII. Será que Deus conseguiria segurar a ciência? Segurar o conhecimento por decreto soberano? Estaria Deus no controle da ciência, indústria, medicina, computação e no avanço da humanidade? Estaria Deus no controle de tudo? A Bíblia apresenta o controle e domínio de Deus sobre sua criação. No livro de Salmos, capítulo de número 103, versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo que existe. Embora tenhamos um livre-arbítrio que, mesmo prejudicado pelo pecado, ainda permite que possamos fazer escolhas, Deus tem autoridade de intervir no curso da história a qualquer momento que entender necessário. Vamos ver algumas descobertas e evoluções dentro do cenário da multiplicação desse conhecimento. No campo da tecnologia, o telefone celular ou telemóvel foi a invenção que trouxe uma grande evolução para a área de comunicação. Os primeiros protótipos foram criados em 1947 pelo laboratório de Bell, nos Estados Unidos, mas foi na antiga União Soviética, em 1955, que vai ser criado o primeiro telefone celular. No ano de 2007, a Apple lança o iPhone, o seu primeiro smartphone com tela multitoque, apresentando uma evolução que marcou a época, retirando os teclados físicos e apresentando os novos teclados gerados por softwares. Mas é no ano de 2008 que a Google vai apresentar seu sistema operacional para smartphone chamado Android, que logo vai se popularizar, tomando a liderança do mercado até os dias atuais. Se fizermos uma comparação com o primeiro protótipo de aparelho celular com aquilo que temos hoje, com o avanço dos processadores, das telas que conseguem transmitir imagens em resoluções altíssimas, contendo câmeras que conseguem filmar e tirar fotos em qualidades absurdas, em aparelhos que proporcionam um armazenamento interno fora do comum, realizando chamadas de áudio e vídeo de qualquer lugar. Podemos afirmar que temos um computador de bolso ou algo ainda mais avançado em nossas mãos. Essa descoberta proporcionou um avanço na linha de comunicação entre as pessoas, ampliando os níveis de interações comunicativas a níveis nunca antes experimentados. Estima-se que cerca de 4 bilhões de pessoas usam aparelhos celulares hoje no mundo. Inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial não é novo. Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, desejava substituir a mão de obra por objetos que conseguissem realizar algumas tarefas humanas, sendo essa a primeira ideia de inteligência artificial relatada. Mas é no século XX que esse conceito toma sua forma plena. A Google já utiliza essa tecnologia dentro do YouTube, onde essa inteligência de máquina consegue saber o que os usuários mais gostam, com base no armazenamento dos dados referente às buscas. O robô do YouTube, como é popularmente conhecido, pode perceber quais os gostos, os assuntos e os tipos de vídeos que esses usuários irão se conectar. E você pode ter certeza de uma coisa: esse robô não vai apresentar nada que não esteja dentro das suas preferências. É uma tecnologia impressionante, pois o grau de eficiência dos trabalhos realizados dentro das competências que esse algoritmo pode efetuar deixaria para trás a pessoa mais qualificada e habilitada para realizar essas tarefas. Sem contar que seria praticamente impossível uma pessoa sozinha conseguir dar conta da demanda que esse robô realiza dentro da plataforma.
Dentro desse cenário, temos Sophia, que é um robô humanoide desenvolvido pela empresa Hasson Robotics, de Hong Kong. Capaz de reproduzir 62 expressões faciais, a Sophia foi projetada para aprender, adaptar-se e trabalhar com seres humanos, deixando as pessoas surpresas por onde passa. Tem a capacidade de realizar processamento de dados visuais e reconhecimento facial. Sophia ainda utiliza reconhecimento de voz e utiliza um software de inteligência artificial que proporciona a abstração de dados para poder melhorar o fluxo das suas respostas futuras. Em outubro de 2017, a Arábia Saudita concedeu a Sophia o título de cidadania do país. Com isso, ela passou a ser o primeiro robô humanoide a receber esse título. Sophia foi ativada em 14 de fevereiro de 2016. Temos ainda a tecnologia robótica sendo utilizada dentro do cenário das indústrias. Podemos pontuar a criação e fabricação de um número maior de robôs que conseguem realizar tarefas que antes seriam bem difíceis. No campo da medicina, temos uma vasta gama de componentes, medicamentos e procedimentos que sofreram uma evolução assustadora. Procedimento minimamente invasivo ou cirurgia minimamente invasiva é um tipo de intervenção cirúrgica ou exames realizados com o mínimo dano à integridade física do paciente. Ao contrário das formas tradicionais de cirurgia, com grandes incisões que deixam órgãos internos e tecidos expostos, esse tipo de procedimento pode ser realizado com pequenas aberturas no corpo do paciente. Antigamente, algumas cirurgias cardíacas eram realizadas com a abertura do tórax da pessoa. Esse tipo de procedimento causava dor e muito incômodo no pós-operatório dos pacientes, que na grande maioria dos casos faziam uso de medicamentos mais fortes para conter a dor. Com o uso da técnica minimamente invasiva, através de um pequeno corte e o auxílio de uma minúscula câmara, em boa parte dos procedimentos cardíacos é possível realizar a cirurgia sem causar maiores desconfortos no pós-operatório dos pacientes. Indústria de automóveis. Por volta de 1769, com a criação do motor a vapor, são fabricados os automóveis capazes de transportar humanos. De lá para cá, essa evolução foi marcada por um avanço tecnológico que deixaram os carros mais econômicos, potentes, seguros, com designs mais modernos, marcantes e bonitos. Antigamente, quanto mais potente fosse o carro, maior teria que ser o motor. Na tecnologia atual, o tamanho não importa. Por isso, muitos modelos são fabricados com motores menores que ocupam menos espaços e, consequentemente, deixam os carros mais leves, contribuindo com isso para um menor consumo de combustível. Falando de combustível e consumo, os carros antigos tinham uma eficiência ruim se comparados com os modelos atuais. A conversão do consumo de combustível em potência era baixíssima. O aproveitamento era de cerca de 15% da energia disponibilizada, fora que o carro era muito mais pesado. Atualmente, os carros mais novos aproveitam 30% da energia disponibilizada no consumo de combustíveis para a conversão de potência dos motores. No passado, os carros realmente possuíam uma lataria mais resistente e robusta. No entanto, isso proporcionava menos segurança em colisões e menos eficiência no consumo de combustível. Poderíamos pontuar ainda os freios ABS que não permitem o travamento das rodas, a injeção eletrônica que deixou o sistema de funcionamento dos motores em níveis muito mais eficientes, trazendo com isso a possibilidade de fabricar veículos que consomem cada vez menos combustíveis, entre tantos outros avanços e tecnologias que poderíamos citar aqui. Mas ainda fica uma pergunta no ar: por que o conhecimento se multiplicou tanto nos últimos anos?
No livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Os profetas inspirados por Deus recebiam revelações que muitas vezes estavam além das suas compreensões. Nesse texto, podemos observar que o conhecimento estava seguindo um fluxo gradativo dentro da evolução da humanidade. Mas de maneira categórica, o Senhor deixa claro que em determinado momento no curso da história, esse conhecimento seria multiplicado, ou seja, cresceria de maneira repentina, em uma intensidade incomparável e em um menor espaço de tempo. Aí você pergunta assim: e Deus pode intervir no fluxo do conhecimento? Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. No livro de Salmos, capítulo de número 24, versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é dono de tudo e todos. É necessário você saber que esse ser tremendo manda no homem, nos seres espirituais, sejam anjos ou demônios, manda na terra, manda no universo, manda naquilo que se conhece, manda naquilo que não conhecemos. É o maior e o mais surpreendente ser, incomparável. Ninguém é igual a ele. Deus possui uma gama de atributos chamados incomunicáveis que somente Ele possui. Isso faz com que Ele seja único. Vamos ver alguns. Soberano, manda em tudo e todos. Decide sem a intervenção de ninguém. Escolhe e ninguém pode interferir. Realiza e ninguém consegue impedir. Onipotente, aquele que tem todo poder na sua máxima potência. Esse poder é maior do que tudo que é conhecido e aquilo que ainda é desconhecido. Como referência de poder, potência e magnitude emanam dele. Onipresença, pode estar aonde quiser, em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é preso a tempo, espaço, lugar, presente, passado, futuro. Nada detém ele. Aquilo que pode atingir e interferir sobre o homem não consegue atingir e interferir sobre ele. Onisciência, ele conhece tudo, nada e ninguém pode se esconder dele. Ele sonda o interior de qualquer criatura, sejam anjos, demônios, homens. Ele vê tudo, conhece os pensamentos, conhece as motivações. Pode ouvir 6 bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo, sem perder uma palavra sequer. Possui uma memória absurda, capaz de guardar todas as informações existentes no universo, sem perder nenhuma informação e nenhum detalhe. Consegue lembrar de tudo o que quiser, de cada feito, palavra e pensamento que cada pessoa realizou na face da terra durante toda a existência dela. Será que seria realmente difícil Deus deter o conhecimento? Vou deixar você responder a essa pergunta.